Olá, sejam bem-vindos a esta emissão especial do Espelho Narciso. Hoje connosco temos Rui Xará, um homem que nasceu em Braga e que reside atualmente no Porto, é verdade? Há 30 anos. Sim, portanto, atualmente, até aos dias de hoje. Ainda, exato. Devo dizer, antes de começarmos esta conversa, que... Vais falar mal de alguma marca? Não. E eu adoro Braga. É uma cidade que está a crescer e está a crescer bem. Ao contrário de Coimbra, por exemplo. E está a crescer também nas estatísticas do nosso podcast. Portanto, passou para a quarta cidade mais ouvida do nosso podcast. Sim? É verdade. Boa Braga. Portanto, quase a apanhar Coimbra, de igual para igual. Sabes que as pessoas de Coimbra não gostam de ouvir o nosso podcast. A sério? É. Primeiro Lisboa, depois Porto e só depois Coimbra. Se calhar não é a melhor altura para dizer isto, pois eu sempre tive uma ideia de Coimbra, assim um bocadinho dentro desse sim, a cena do não fazer nem deixar que façam. Mas eu acho que essa ideia todos temos. É. Acho que todos temos essa ideia. Mas vocês estão à vontade para mostrar que estamos errados. Pois, já é esta quinta-feira. Exatamente. Temos cá o Rui Xará hoje para nos falar do seu espetáculo a solo, ele que se irá apresentar em Coimbra na próxima quinta-feira, no Salão Brasil. Callback. E Queres que eu fale sobre o porquê do callback, do nome? Callback, para quem não sabe, suponho que a maior parte dos vossos ouvintes sejam pessoas bem informadas, é um mecanismo da comédia, não é? Em primeiro lugar, não é? Algo que tu referiste anteriormente e que mais tarde no texto voltas novamente a trazer. Mas também porque é um regresso em termos de solo. Eu tenho 21 anos de carreira e 3 solos, o que dá uma média de 1 a cada 7 anos. O número 7 é um número que me diz muito. Eu casei no 7 do 7 do 7, não é necessariamente uma coisa boa, mas foi assim. O meu filho nasceu num dia 7, portanto o 7 é um número que tem alguma coisa a ver. E está ligado àquela coisa do surf, não é? A sétima onda. Mas basicamente a questão prende-se com o facto de eu voltar a fazer algo de diferente, não é? Portanto há um novo chamamento a salas que eu não tenho feito, porque tu normalmente só quando tens solos é que vais aos auditórios. O resto do percurso que eu tenho feito tem sido muito mais em bares e pequenos comedy clubs. Comedy clubs à portuguesa, que não são de facto comedy clubs, são bares que funcionam como comedy club 1 ou 2 vezes por mês, não mais, na maior parte das vezes. Portanto, tu vais regressar com um solo, com uma temática, com uma estrutura que já não metias em prática pelo menos há algum tempo. O solo, a diferença de um solo entre o teres o Rui Xará ao vivo ou teres um solo do Rui Xará, é que no Rui Xará ao vivo eu vou para lá e conforme vejo que o público está a reagir, vou buscar os textos que tenho na cabeça. Sim. Quando fazes um solo, há uma estrutura, e neste há de facto uma estrutura lógica, de princípio até ao fim, que pode haver uma ligeira mutação numa terra ou noutra, porque há sempre... eu pelo menos faço isso. Há sempre uma ligeira margem para improviso, para criares algo, até com alguém que está sentado no público, há ali aquela questão de interação que pode acontecer, não é? E isso é sempre novidade. Mas de outra forma é uma estrutura estanque. Eu não quero usar o termo peça de teatro ou monólogo, porque não o é, mas não deixa de ser algo que tem uma orgânica que está pré-definida, não é? Portanto, sim, tens algo construído e que vais apresentar. Está construído e tu sabes que o caminho é aquele. Se depois fazes uma variação para observar uma árvore ou ir buscar água ao ribeiro, qualquer coisa do género. Sim, quer dizer, acaba por ser um monólogo. Sim. Tem uma conotação diferente. Se quebras um bocado a quarta parede, não é? Sim, a diferença é que no monólogo tu não tens mesmo margem nenhuma para o improviso. Pois. E o solo deixa em aberto os próprios tempos. O tempo é das merdas mais importantes. Não sei se podem ser palavrões. Pronto. Nós dizemos cada coisa. Mas eu, como não me questionei sobre isso antes, achei por bem. Não, está. Ainda bem, isso é do caralho. Mas perdi-me agora. Deu-me uma branca. Eu detesto quando me dá uma branca e não tenho uma nota enrolada. O que é que eu estava a dizer? No monólogo não há margem. Monólogo não há margem para tu interagires. Sim. E mesmo a dinâmica, os tempos, era isso que eu estava a dizer, a cena dos tempos prende-se muito com a reação do público. A mesma piada com públicos diferentes é contada de maneira diferente porque falta aquela gargalhada naquele momento que depois de repente te dão e portanto tu não podes ter isso muito estanque na tua cabeça, senão perdes-te. Tu és métrico, és um gajo que, por exemplo, sabes que vais atuar para um público de uma faixa etária mais específica e tu adaptas a própria piada a isso, ou de tudo aquilo que tu tens feito e escrito ao longo dos tempos vais selecionando as que achas que se melhor adaptam? Estavas agora a dizer isso, porque é com a ideia de que tu alteras as próprias piadas em si, dependendo do público.
Sim, não no solo propriamente, sim, mas sim, nas minhas atuações. Eu ontem estive no Levanta-te e Ri, e o público do Levanta-te e Ri é um público mais popular, mais mainstream. E eu usei uma linguagem, vou dizer isto sem pejo, não é? Sem problemas, ligeiramente mais acessível do que usaria se estivesse a fazer o meu solo. Ok? Dou-te um exemplo rápido. Há uma parte em que eu digo no texto, dirigindo-me a mim próprio, que o público pergunta: Rui Xará, mas isso é consubstanciável de alguma forma? Esta é a forma como eu normalmente uso o texto. Uso a palavra consubstanciável. Sim. E ontem eu disse, virei para o programa: mas Rui Xará, tens alguma prova do que estás a dizer? Pois. Portanto, há esse facilitismo que é um bocado necessário, porque o objetivo é fazer rir, não é? Claro. Eu às vezes vejo alguns comediantes e eu falo muito com o Rafael, que é um gajo de quem gosto muito. Agora olhei para ali e vejo. Ele só diz isto quando está a ser filmado em Coimbra. E quando está com o Rafael. É verdade. Quando está com o Rafael. Não, o Rafael tem um sentido de humor que não é para toda a gente, e tu sabes disso. É verdade. E por isso é que eu gosto dele. Para o mal dele, porque também isso impede-o de explodir e de chegar ao grande público, se calhar, não é? Pronto. Também não terá necessidade disso. Tenho uma vida boa, portanto. É verdade, isso também confirmo. Não, eu achei interessante, até porque vocês atuaram em Coimbra a última vez juntos no festival Coimbra dos Humores do Afonso. Muito bem, Afonso, muito bem. Um abraço para o Afonso. E eu notei bonito teatro. Sim, é. Cerca o teatro de São Bernardo. Está ali escondido, mas é muito bom. E eu notei realmente isso, a diferença de ritmo, velocidade, de pausas do Rafael, não é? Porque ele necessita muito de descer, das pessoas estarem com ele quase de uma forma emocional para depois. Precisa de pôr o público quase em coma. Exatamente. Não é? Quase ali E depois temos um Rui Xará que está constantemente a fazer o público rir imediatamente. Sim. Sinto que é quase uma necessidade de ter sempre as pessoas a rir. Também depende dos textos, lá está. O que eu fiz lá, que era quase tudo do solo anterior, que era o pessoalmente, tem muito é uma cena muito de bombardeio. Aliás, às vezes virava-se contra mim, que eu não dava tempo às pessoas para respirarem e rirem e usufruírem da piada que eu tinha acabado de fazer. Também nem sempre geri isso da melhor maneira. Mas também é o teu ritmo que ganhaste ao longo de tantos anos a fazer bares, a partir pedra. Mas porque naquele texto faz sentido. Há outros que eu testei em bares agora do solo novo, em que eu tenho necessidade de pausar mais para aquilo entrar. Também porque senão não entra. O ritmo agora, e isso é a vantagem do solo, o ritmo é o teu. É isso. Enquanto num bar tens de adaptar às pessoas que estão. Se queres que a casa resolva, se queres só que conheçam, que é aquilo que vocês estavam a dizer de mim, por exemplo. Se eu for fazer aquilo que eu gosto de fazer como eu gosto de fazer, independentemente de quem vai encontrar, pode não resultar. Se eu for para um bar, sei que provavelmente vou ter que me adaptar. É isso e já o fizeste, já foste atuar em bares comigo no Porto. Sim. Que mudaste ligeiramente. Eu não quero que me levem a um sítio e depois eu vou fazer à minha maneira e o gajo que me convidou que se foda. Não vou fazer isso. Portanto, tento adaptar-me às pessoas que lá estão e imponho alguma dinâmica. Mas aquilo que estavas a dizer do ritmo do Xará também vê muito disso, dessa necessidade. E fazer uma comparação com a rádio, não é? Quando estás a fazer rádio, tu não deves criar silêncios. E se os crias, tens que contextualizar muito bem aquele silêncio, não é? E se calhar muitas das vezes poderá haver humoristas, como poderá ser o teu caso, que sente a necessidade de ter sempre o público, de estar sempre com ele, não é? É um equilíbrio lixado de conseguir, especialmente o Xará, e estou a falar por ti, mas corrijo-me se eu sim, nós devíamos estar a dar-lhe a palavra, não é? Mas a questão, e o Xará não se gaba muito disso, mas o Xará é o Júlio Isidro do humor nacional. Também queria lá chegar. Ele dá palco a muita gente que lhe deve um obrigado e permite a muita gente que procura palco de o encontrar. E portanto, quando ele tem necessidade de ganhar uma casa para o artista que vem a seguir, se já está a estrear, só não conhece o público, ter já um público quente, isso dá-te um fogo e um ritmo que depois é difícil de perder e estás sempre a tentar manter a casa no ar e, ok, agora não correu tão bem, vou apanhar outra vez o público para o humorista seguinte. Porque é importante agradar à casa também. Exatamente. Senão as casas deixam de estar abertas e de nos querer ter lá. Isso é uma coisa que muitos comediantes ainda não perceram. E aquilo sobretudo os mais novos. Sim, claro. Estávamos a falar disso. Continuam a achar um bocadinho que as casas fazem stand-up ou que abrem a porta a stand-up lhes devem algo, que eles é que estão a fazer um favor à casa. E muitas das vezes vem com o pretexto de que o público não era bom, não estava à altura deles.
quando eu não te vou dizer que é impossível haver públicos maus, porque os há, mas a maior parte das vezes o ONU está no comediante. Há público mau, mas a maior parte das vezes convém, e agora aquilo que temos. E há comediantes preguiçosos, há comediantes que acham eu sou assim e as pessoas têm que vir até mim. Estamos aqui a falar de mim, Rui. Tu até podes fazer isso quando um dia tens um status que já criaste um público teu, não é? E que é aquele público que te vai ver, eu admito isso, a um Jesselnik, a um Bill Burr, estou a falar dos mais corrosivos um bocadinho, não é? O Chappelle é mais mainstream, mas para mim é o melhor deles todos, dos que estão atualmente ainda a fazer. Estou-me a esquecer do Jim Jeffries, do australiano, não é? Que é um gajo que cresceu muito, mas que trouxe o público dele sempre com ele. A esses gajos tu admites esse tipo de coisas. A um gajo que ninguém sabe quem é, desculpa-me, não é assim. Não, há muita atitude, não vais a lado nenhum, por isso simplesmente. Há muita postura agora de que em palco basta a atitude. Não é o caso. Que não é o caso. Mas aquilo que eu estava a dizer em relação ao facto de teres esse ritmo para os bares, e aquilo que eu acho mais interessante e que estou muito ansioso para ver agora no teu solo é que agora vais poder ter o teu ritmo como tu o queres. Sim. Às vezes não estás a ajudar mais ninguém. Claro, és tu em palco. Porque é giro, que estávamos há bocado a falar ao jantar também, e ele acabou por... Tu nunca me viste atuar a fazer o meu solo, ou o que quer que seja. Todas as vezes que atuei foi como MC, não é? E portanto nunca... Há muito texto meu que eu achava que tu conhecias e que tu não conhecias. Não. Mas sim, essa questão que tu puseste, eu ia resumi-la de uma forma, se me permitem, porque é uma frase que eu tenho dito recentemente. Eu tive um convidado agora há 2 semanas, brasileiro, que é o Fábio Lins, um gajo de quem gosto muito, que eu conheci em Angola. Em outubro estive num festival em Angola e conheci o gajo. Um festival de comédia em português, estavam 4 países representados. E o Fábio disse-me uma cena, quando estávamos lá a dar uma pequena palestra para alguns comediantes angolanos, que os gajos, a cena deles começou há muito pouco tempo, não é? Começou com os turnês, o gajo mais famoso é o Gilmário, que agora está cá. Mas ainda é muito incipiente aquela comédia, mesmo a do Gilmário é muita dicotomia homem-mulher e tem mais a ver com a ginga dele do que propriamente com o texto, não é? Portanto é uma coisa ainda muito incipiente e é esse o processo inevitável em qualquer país que faça stand-up. Mas o gajo dizia uma cena muito interessante, o Fábio. Nós, quando começamos a fazer stand-up, dizemos tudo o que nos vem à cabeça. Todas as piadas são válidas, porque tu achas que é tudo bom. Porque aquela merda fez-te rir. E é teu. E se é teu, é bom. É este o mal do qual nós informamos. Então, não tens filtro, disparas tudo. Ao fim de uns tempos, e uns tempos, tanto pode ser 1 ou 2 anos, como pode ser 6 ou 7. Depende do crescimento de cada um, da maturidade, ou 30. Pode ser o tempo que tu quiseres. Não és tu que controlas. São as circunstâncias à tua volta e a quantidade de vezes que atuas, porque não há comediantes sem palco. Okay? Um gajo com 20 atuações é igual a 0. Sobretudo se fizer as 20. Não, um gajo que faça 20 atuações num ano é um gajo que não fez nada. Eu já tive 20 atuações num mês. Mais do que uma vez. Portanto, um gajo que faça 20, e mesmo assim não considero que já estou lá em cima. Percebes o que eu quero dizer? Lá em cima no sentido não é de fama, é de capacidade de ser comedian. Porque era aí que eu queria chegar. Quando estás mais maduro, começas a dizer aquilo que tu achas que o público quer ouvir. Porque foste formatando o teu público e o meu público gosta disto. Então começas a dizer isso. Ainda não estás maduro. Estás iludido a pensar que estás, mas ainda não estás maduro. Vai haver um dia, e eu cheguei a esse dia há mais ou menos 2, 3 anos atrás, em que tu estás a cagar para essa merda toda. E sabes o que é que te apetece dizer? O que te apetece dizer. Pois. O que tens necessidade de dizer. É aquela ânsia que vem de dentro. Eu tenho que falar nisto. Tenho que falar nisto. Mas o público não quer ouvir o que está na moda agora. O hashtag que está a dar não é esse. Caguei. E é isto que eu preciso de falar. Mas por exemplo, imagina... no caso do Rafael, por exemplo, que tem texto direcionado para a filha. Ele foi pai há 3, 4 anos, não é? Sim. Quer dizer... É texto que para já não faria sentido se ele não a tivesse. E depois é algo que é maturado, não é? Ou seja, eu, enquanto público, eu estou à espera que o Rafael seja assim porque ele tem uma ligação direta a uma filha, ele sabe o que é lidar com ela. Ou seja, isso automaticamente não me faz dizer eu não gosto do humor deste gajo, gosto que ele especifique a sua visão, a visão dele, de um pai e de um gajo que é comediante em relação à vida com a filha, não é? Quer dizer, o que eu perguntaria era se há 10 anos tu também não eras diferente. Aquilo que tu dizias, aquilo que tu pensavas não era diferente. Ou seja, chegamos agora a 2020 e tu és um gajo mais maduro, tem mais palco, o mundo vai evoluindo, parecem merdas novas, coronas e essas coisas. Portanto, o que eu queria perguntar é se tu também não vais sabendo agarrar melhor nas coisas que se passam à tua volta. A questão é,
não tem a ver tanto com as temáticas, tem a ver com a forma como aborda o ângulo. O ângulo é tudo na comédia. E esse ângulo, eu por acaso já ouvi o texto do Rafa sobre a filha dele, penso que foi aqui no festival em Coimbra que tu falaste um bocado, e achei que era o mais visceral de todos. Pelo menos nessa parte já estás a dizer o que tens necessidade de dizer, porque a experiência de ser pai marca-nos profundamente. Claro. Portanto, tu já estás nesse patamar, se não no todo do que fazes, pelo menos numa parte. Sim. Eu, pessoalmente, no solo anterior, tinha merdas que eu dizia porque achava que o público queria mesmo ouvir aquilo e eram um bocado mais brejeiras e populares, mas já tinha lá 2 ou 3 coisas que eu dizia porque tinha necessidade de as dizer. Claro. Ok? Falar de religião, falar do processo Casa Pia, estás a entender? Sim. Também peguei naqueles textos porque se calhar me tinha saído uma piada que eu achei, ok, isto é uma boa punchline para terminar, portanto vamos ver o que é que eu... Que a resposta do público, porque identificam esses temas. No meu caso da paternidade, é o facto de eu estar a vivenciar isso. Mas eu não ter passado por isso, por exemplo. A pessoa que me está a ver poderá não ter, mas se não é pai, é filho, pelo menos. Pois. Ou então consegue pôr-se na minha pele porque eu tento contextualizar. E o que eu estava há bocado a dizer de adaptas-te ao público, se tiveres maturidade, não é ires atrás daquilo que ele quer ouvir, mas é o ritmo com que o dizes. Estamos a falar, o ritmo é muito pausado e gosta de ser tranquilidade. O texto pode ser o mesmo. Exatamente, mas se o ritmo for diferente, já estás a ir à procura do pessoal que não lida muito bem com os silêncios, ou naquele contexto do bar há mais barulho, ou queres cativá-lo. Aquilo que eu quero ver no Xará agora com o Sol é essa maturidade de não ter necessidade de ir atrás daquilo que ele achava que o público queria ouvir, mas sim aquilo que ele tem necessidade de dizer. Vamos ao ritmo do Rui Xará e não ao ritmo do público que tem de cativar naquela noite. Espero não defraudar as tuas expectativas, meu querido amigo. Não, porque já disseste que és tu e não é para o público. És tu. Eu gosto muito deste Sol, estou muito contente com ele. Não te vou dizer que está perfeito. Há coisas que se calhar se eu andasse 1 ano ou 2 a fazer o solo todo, e provavelmente vai acontecer, quando chegasse ao fim desse ano ia dizer, como é que eu no início dizia isto desta maneira e não como estou a dizer agora. Mas pronto, em 10 sessões que já fiz, já evoluiu bastante, já mudei a ordem das coisas. Está lá no sempre meio. Em construção, é normal. É um organismo vivo, um solo de comédia é um organismo vivo, na minha opinião. Pelo menos até um dia tu decidires, ok, está pronto, vamos filmar para guardar para a posteridade, que é o mecanismo dos grandes comediantes dos outros países. Sim. E os putos em Portugal querem todos ser o grande comediante, querem ser a next big thing, e esquecem-se que isso não se faz com 20 ou 30 atuações, faz-se com 20 ou 30 por mês. Mas me permite... E isso é um problema do país, não é? Porque aqueles gajos lá saem em Nova Iorque e fazem 5 salas numa noite. Também é verdade. 10 minutos. Mas é? O que eu acho que estás a referir é essa experiência, em princípio permite experimentar, ver o que é que resulta e o que é que não resulta. Aquilo que eu acho que a quantidade não vai necessariamente afetar a qualidade, pelo menos daquilo que eu tenho visto do pessoal que está a começar agora, e está com o pessoal que já faz há algum tempo, é que não há capacidade de autocrítica, não há capacidade de análise. Sim. E isso, todos ter 50 atuações num mês e sem essa capacidade vai de zero. Portanto, estás a confiar na maturidade das pessoas que estão a fazer stand-up, que tenham essa capacidade de análise crítica. E isso é haverá sempre, mas isso é o próprio mercado a funcionar por si próprio, não é? É como na música, tu por muito que... Não, a questão é que vai sempre haver alguns que vão ter essa capacidade e são esses que vão sobreviver. Pois, mas são os que tiverem essa capacidade. Mas para os outros é aqueles que se sentem defraudados e injustiçados porque mas o público é burro e não percebe. O mundo está cheio de oportunidades também. Em todas as artes tens uma... Eu só espero é que nenhum desses gajos siga o caminho do Hitler quando ficou frustrado por não gostarem das pinturas dele, não é? Eu tenho essa teoria em relação a um certo cabeça de geleia que anda aí, mas... acho que ele é frustrado em relação a alguma coisa. Bem, é possível. Tomara que nunca tenha acesso ao poder ou às armas ou coisa do género. Senão... Aproveitamos este assunto. Eu não sei se respondi à tua pergunta. Respondeste. Eu é que estou aqui mais preocupado em voltar a relembrar as pessoas de que Callback vai estar então no Salão Brasil. Salão Brasil às 22 horas, é um sítio muito bonito. Eu levo sempre um convidado e tenho um convidado de Coimbra, que não vou dizer quem é, para já, para fazer 10 minutos antes. Para fazer 10 minutos antes. Os bilhetes estão à venda na Ticketline, vão estar à venda no próprio dia. Não são caros, 10 euros são quê? Em Coimbra são para aí 10 cervejas, mas no Porto são 3. Portanto, é gajo para dar mais aqui. É para dar mais que 10. Dá mais que 10? Nos sítios certos, sim. A comprar aqueles packs. Mas também, se assim for, eu não me importo de oferecer 2 cervejas. Mas é assim, se não estou em erro, a Rádio Universidade de Coimbra tem um protocolo com o Salão Brasil e irão oferecer bilhetes, pelo menos 1 ou 2, por isso fiquem atentos. Muito bem. Vamos divulgar isso. É isso. A sala é lindíssima, não sei se haverá... Eu fiz uma quinta-feira para apanhar os estudantes.
não é? O que depende da onda dos estudantes. É sempre. Coimbra é sempre mas de certeza que se fizesse uma sexta ou um sábado, eles não estavam, os que são de fora. Ah, sim, em termos de estudantes, sim. Sim, os mais velhos, porque os 12, 13 anos já saem à noite. Portanto, está tudo à pinha na mesma, menos eventos culturais. Esta época é realmente boa. A quinta-feira vê-se muita gente na rua. Agora não te consigo garantir se vão ver stand-up. É só isso. Não, acho que sim. Mesmo para fazer tempo antes da. Mas eu quero que eles contrariem esta. Até para me provarem que eu estou errado quando tenho aquela opinião de. E o bilhete está acessível, a sala é fixe, o humorista também. Pelo menos tem anos, não é? De carreira. Tem. É isso, vamos aí. Eu gostava de falar disso. Eu vinha há pouco a relembrar, fui reouvir o Com Humor Não Se Brinca, o episódio em que participaste. Tinha ouvido na altura, era um podcast que seguia de forma muito regular. E o que eu te queria perguntar, não indo também muito de encontro a isso, porque senão as pessoas iriam ouvir esse podcast, não estariam a ouvir isto, como é que tu consegues ter uma relação, por exemplo, com humoristas mais populares? Ou seja, onde é que eu quero chegar? Tu és daqueles gajos que se consegue dar com toda a gente dentro do humor. Quase toda a gente, sim. Sim, mas genericamente é verdade. Genericamente és um gajo muito acessível. Atuas com muita gente. Como é que tu olhas para este tipo de preconceito que existe em relação a um gajo que vai atuar no mesmo dia que o Rocha num evento, por exemplo? Um gajo que vai atuar com a malta do Norte, não é? Aquela ideia agora que se criou que o humor do Norte tem algum problema ou é menosprezado. Não é agora, é antigo e está desatualizado. Sim. Eu também acho isso. E para além de que é um preconceito que até nem faz muito sentido. Como é que, para já... Há diferentes tipos de humor. E o que é o Norte também, que é outra coisa que... Coimbra é Norte ou não? Não, é centro. Mas dá velho para cima. Não nos mistures com essa gente. Se Coimbra é centro, é o norte do centro, não é? Porque Lisboa é o sul do centro. Lisboa não é sul. O sul é do Alentejo para baixo, de Setúbal para baixo. Tu não sabes que Lisboa é o país, o resto. Pois, também é verdade. Gostava de eu só perguntei porque em Coimbra há um género de humor que eu adoro, que é o do João Moreira e do Nuno Santo. E do Pedro Santo. Pedro, não é Nuno, é Pedro. Nesse podcast também. Depois disse, porque há um Nuno Santo qualquer famoso. É bem feito, ele não gosta de aparecer, só sabemos o nome por aí. Pronto, do Santo, o amigo do João Moreira, que eu adoro e que não tem nada a ver com o humor do Fernando Rocha e do Roscas e do Estacionâncio, que é o tal que é conotado com um certo uma visão negativa do que é o humor, que é ridículo, porque se vocês pensarem, grande parte dos grandes comediantes de stand-up por aí dura, e isto é uma luta que eu tenho há muitos anos, é a stand-up e não o stand-up, porque quando traduzes do inglês para português tens que manter o género, e o género em português é feminino, é a comédia em pé. Portanto, não me fodam, não é o stand-up, é a stand-up, e eu detesto falta de rigor. Eu não consigo rir-me de uma boa piada com uma má premissa, com uma premissa errada. Não é má no sentido de ser mal feita, é errada. Percebes o que eu quero dizer? Se tu partes de uma premissa que está errada, por muito boa que seja a piada a seguir, eu não consigo rir-me dela. Fixaste naquele parte. Estás a perceber? Sim. Pronto, portanto... Mas sabes que o stand-up... Ou seja... Preocupa-te com outras coisas. Essa cena da dicotomia norte-sul existe mais hoje em dia, se calhar, de uma forma negativa em relação a um certo humor que se pratica em Lisboa por grupos fechados de comediantes, de humoristas, que não conseguem sair da coutada deles e que cada vez que saem espalham só comprido porque estão fora da zona de conforto. Percebes? Porquê? Porque criaram um tipo de humor hermético que só funciona para quem tem aquela realidade que é exclusiva daquele sítio. Esse sim é um humor que eu poderia considerar pernicioso, porque não é para todos. Pois. Compreendes o que eu quero dizer? Compreendo, claro. O outro que éramos acusados de fazer cá em cima, fui acusado muitas vezes de usar a guitarra, que é uma coisa que eu acho piada, porque o Herman usava a guitarra, não é do Porto, que eu saiba. O Jaimão viveu em Lisboa muitos anos, usava a guitarra. Não estou a dizer que são referências necessariamente minhas, pelo menos não todos. O Eduardo Madeira, estás a perceber? Sim. Alguns dos grandes nomes e os outros que eram stand-up comedians puros, eram do Norte, embora tenham feito carreira em Lisboa, como o Francisco Menezes no início, o Aldo Lima, é de Aveiro, não é? O Hugo Sousa, que é dos gajos que melhor faz o humor de observação deste país. Sim, estás a perceber? Portanto, não sei, falta-me o termo, um preconceito e é uma definição que eu não consigo aceitá-la, é incorreta de facto. Se há humor que faz mal, é o humor de nicho, que tem o direito de existir.
Sim, não, mas porque é que faz mal? Porque se tu apresentas isso num universo mainstream, quem não sabe o que é stand-up e olha para aquilo vai pensar, isto é que é stand-up, então não gosto. Sim, mas eu não te perguntei nesse sentido. No sentido de haver humor de nicho. Não. O humor de nicho vai existir. Não, quando eu digo de nicho é no sentido de se há um humor mais regional, é esse de nicho de Lisboa e não o nosso da guitarra. Pois. Estás a perceber? Sim. E eu já me estou a meter lá, embora não o faça há muito tempo, claro, ou pelo menos separei as águas. Assim como se calhar, lá está, como falavas de Coimbra, com uma ideia que se calhar poderá haver, é que aqui tem tudo voz. É tudo abrego. Fala a gente fala toda assim. É maravilhoso. Mas por acaso já foi com o Bruno Henriques, jovem conservador, que estamos a falar disso, não é? Quer dizer. Outro exemplo do Norte, completamente. Em que tu tens duas personagens satíricas aqui assim no centro que não existe nada parecido no Sul ou no Norte, talvez. Eles são do mundo, no fundo. Quem? O Bruno e o Sérgio? O Bruno e o Sérgio Mas fazem um humor mais politizado um bocadinho, no sentido do genérico da palavra política, que é a ação da sociedade sobre ela própria, não é? E da personagem também, porque a personagem vai buscar um conceito político que é o conservadorismo, não é? Mas, não sei, é o único gajo que faz uma coisa, não é um bocadinho do género, mas que toca ali na temática é o Governo Sombra, não é? Sim. É a cena do Ricardo. Mas sendo que talvez o Ricardo não estivesse lá... Uma abordagem diferente, é um ângulo diferente o deles, ok? Mas estou a falar em termos de temáticas, não deixa de ser... fazer ali claro. Zonas de mas não tens a personagem, não existe a personagem. Não tens a personagem, exato. Não é? Essa é a parte. Pois, e não existe uma... Até porque nós quando vemos o Bruno a fazer a stand-up dele é completamente diferente do jovem, não é? Sim, completamente. Sim, não tem nada a ver. Por exemplo, ele e o Sérgio são mesmo muito bons. Sim. Eu acho que o Sérgio daria um bom podcaster. Eu acho que eles têm um podcast dele. Não em personagem. Como Sérgio. Sim, como Sérgio. Ele consome muita coisa, sim. Aqueles problemas de esquizofrenia que ele tem todos, sim. não é? Ele é um doce em palco, por isso é dos meus preferidos atualmente em palco, é ver o Sérgio. Já não vejo o Sérgio há muito tempo. Eu acho que a primeira vez que ele fez stand-up foi comigo. No 3C, lá está a cena do Júlio Isidro que estavas a dizer há bocadinho. Já agora, para o pessoal esteja lá em casa, porque eu depois normalmente fazer um podcast deste género ou um programa deste género, recebo algumas mensagens, já não estou para aturar certas merdas, portanto não me fodam a cabeça, está bem? Há egos que eu já não quero aturar, já tenho 21 anos de putos que me vêm pedir, olha que eu fiz no outro dia e correu muito bem, que a minha prima filmou e a família gostou. E outra merda, não me mandem vídeos, porque eu não vejo vídeos, porque um vídeo não me diz nada sobre como é que tu és em cima de um... Eu não gosto de me ver a mim em vídeo e, no entanto, quando saí do palco achei que me eu gosto do argumento, deixa-me só dizer este, do podes ver que o pessoal está-se a rir. Eu não vou rir porque o pessoal está a rir. Eu vou ver. Eles já não mostram piadas, eles mostram os risos. Não é? Sim, basicamente. O que eu ia perguntar é, então, por exemplo, como é que Isto é malta que acha que os malucos do riso tinham mesmo gente em estúdio. Sim. Se calhar. Pois, e se tivessem, seria muito agradável para elas, para estavam a rir. Vai ser uma pena, na vez de uma prisão, vai ser obrigado a assistir aos malucos. Então, já agora, como é que achas que os miúdos hoje se poderiam... Têm que se organizar, como eu fiz na altura, eu e muitos outros. Como é que eles testam texto? Falar, criar um sítio e ter paciência. Não é estar à espera de fazer 2 ou 3 noites e dizer, eu já estou num patamar que vou passar para outro sítio. Já fiz 10 noites no outro dia na minha terra, já me devias convidar para ir ao teu... Não sei o que é que tu vales, não vi. E depois é aquela cena de, mas eu vou ganhar 50 paus, certo? Amigo. Por acaso, há aqui uns miúdos... Se houver, podes ganhar. Há pessoal que está a começar e diz que por menos de 50 euros já não faz. Isso tem a ver com uma premissa que é deturpada pelos miúdos, na qual eu acredito que é: tu não deves trabalhar sem ganhar. Mas tu, para trabalhares, tens que ser profissional, tens que ganhar calo, tens que saber fazer aquilo. Exatamente. Tu não vais contratar um aprendiz de picheleiro quando ele ainda não sabe mudar as canalizações, e o gajo não te vai cobrar dinheiro para te mudar as canalizações, como é lógico, isto é igual em qualquer área, não é? Eu andei 7 anos no meu bar, 7 anos, não foram 2 ou 3, foram 7 anos, semanalmente, a começar a fazer coisas fora do meu bar. Comecei a ganhar algum dinheiro, mas foi ao fim de um ano, ok? Portanto, no mínimo tinha 52 sessões de stand-up. E eu já tinha um tirocínio de trás, que aprendi na faculdade. E eu comecei a fazer textos humorísticos nos julgamentos do caloiro.
Eram encenações, basicamente. Ainda hoje em dia tenho orgulho de algumas piadas que fiz nessa altura, não é? Cheguei a ter piadas minhas dessa altura a serem reproduzidas no 5 para a meia-noite, por gajos famosos deste país. Mas com consentimento? Ou... Sem consentimento, como quase tudo que acontece neste país. Pois. Uma das que eu mais me orgulho era dizer que na faculdade fazia parte de 2 grupos, que um era o grupo de fados e o outro era só trocar as vogais. É uma piada óbvia, é uma piada óbvia. É assim tão óbvio, já existe. Eu acho que é, mas ao fim de algum tempo achas, é um trocadilho na mesma, não é? Mais conceptual, mas é um trocadilho. Pá, mas tudo isso foi o tirocínio. Portanto, escrevam. Quando eu digo escrevam, não quer dizer que tem que ser no papel. Eu escrevi na minha cabeça durante anos. Não, completamente. Voltando outra vez, e acho que acabamos sempre a falar de Bruno Aleixo, mas eles começaram aqui, exatamente nestes estúdios, a construir pequenas cábulas para programas da manhã. Exatamente. Nasceu assim. O que os sem graça começaram a fazer foi giro. E devia-se. Ia falar neles. Eles deviam continuar. Dar o exemplo deles, exatamente. E falar neles, eles são aí de bar em bar. E repara, os 3 que eu me lembro agora, eu não sei quantos é que eles são 3 ou 4. E aqueles vai mudando a formação. Pronto, mas os 3 que eu acho que são o Afonso, sempre é o rapaz mais Afonso, o alto, Bruno Matias e o Ricardo Maria. Exatamente. Não é? Esses 3 tiveram sempre uma atitude super, como é que se diz? E o Pedro? Não ser humilde, super fogo, estava a faltar o termo. Obrigado. És poucas vezes humilde e não usas recurso à palavra, não é? Muito bem, Nuno. Não estou Não, mas os putos foram sempre muito humildes, que é uma coisa, pá, a humildade é uma merda que não faz mal a ninguém. E hoje em dia os putos veem a atitude de alguns comediantes que eles idolatram. E eu acho que isso não tem a ver só com a comédia, vem desde o que o Mourinho se tornou o gajo que é. Eu acho que em Portugal passou-se do 8 para o 80 muito depressa. Nós éramos o povo do fado e da saudade e do não somos nada. E de repente temos o Mourinho, o Ronaldo e ganhamos um europeu de futebol. E Eurovisões e o cara... E achamos, nós somos os melhores e os outros todos que se fodam. Pá, não. Porque tu só és bom bom quando os outros reconhecem que tu és bom. Porque tu reconheceres a ti próprio que és bom, pá, és só um gajo iludido. Deves ter confiança, não é? Mas não deves achar que... É diferente ter confiança ou ser cagão. O problema é que agora há muitos cagões. O Almada Negreiros, que é dos grandes artistas deste país, da nossa cultura, tinha uma frase que eu achava maravilhosa, que era: não existe nada mais frágil do que uma criatura iludida a seu próprio respeito. É das frases mais míticas do nosso país e faz falta aos putos que consomem cultura de merda, o antes e coisas do género, não é? Ouvirem e lerem as merdas que são realmente importantes. Porque ninguém é bom stand-up comedian sem ter um background cultural do caralho. Ponto final. Sim, ponto final. Em termos de referências e assim... E o Fernando Rocha. O Fernando Rocha faz muito bem o trabalho dele, exatamente, que é contar anedotas e adaptá-las a uma realidade que é a dele. E quando o fizerem melhor do que ele... E é de facto... E é de facto um enorme comediante. E há muitos comediantes que não percebem... Pá, ele é um artista popular. Claro. É normal que ele chegue a grandes massas. E é humilde. Claro, onde não quer, ainda hoje em dia. Onde tu, por exemplo, não poderás chegar com um estilo muito próprio de humor. Claro, é óbvio. Tens que saber aceitar que não vai ser consensual. Nem todos vão gostar de ti. Nem que seja uma opção. Isso é muito importante, sabes? Não é? Nem que seja uma opção. Não é questão dele ir ao encontro daquilo que é mais popular. É aquilo que ele é, que ele gosta de fazer e que sabe fazer. Claro. E não tem de ter vergonha disso, nem tem de querer ser outra coisa. Tal como outra pessoa que tem outro gosto, não tem de ser crítica em relação a questão é que ele esmerou-se em fazer aquilo bem. Exatamente. E há diversidade. Claro. E eu prefiro alguém que goste de um humor mais direto e mais simples do que alguém que esteja iludido a pensar que já é a melhor bolacha do pacote. Tenha a presunção e ainda não é nada. E não é ter público, não é encher salas. Às vezes és muito popular e não és bom na mesma. Portanto, não é que não haja o direito das pessoas o fazerem, mas tens que assumir a consequência de que não tens público para assistir. Quando eu ouço um miúdo, não é um humorista que eu aprecio muito, mas quando ele diz que não precisa de ouvir Carlin, nem Pryor, nem X, porque já gosta do Chris D'Elia, eu não consigo ter respeito por essa pessoa, percebes? Ok. Pois, lá está, são as referências que faltam. E não é por serem as minhas referências. Não, é uma falta de respeito pelo conceito em si. E é descartar o que está para trás só porque alguém mais recente é a história da stand-up. O Chris D'Elia é um gajo que tem um bom acting e uma boa entrega. Sim, mas não tem grandes piadas, de facto. Mas por isso é que eu tenho um grande amigo, valorizo muito a atitude mais do que o conteúdo. Atenção, nós também estávamos a falar disso. Eu prefiro um gajo com um mau texto e uma excelente entrega do que um gajo com um texto XPTO e uma entrega de merda. Porque o outro faz-me rir mais. Eu dou-te um exemplo de um gajo de quem sou muito amigo, de quem gosto muito, que é o Vítor Sarra, um brasileiro, dos mais populares no Brasil. Eu não me lembro de nenhuma piada dele. Mas o gajo diverte-me sempre que cá venho e sempre que eu o vejo atuar.
porque a entrega dele é irrepreensível. Estás a entender? É esse o teu ideal de comédia, Rui Xará? Claro que não. É um gajo que consiga conciliar as duas coisas. Sim, exatamente. Como é lógico. Mas se me pedires só uma delas, prefiro que me faça rir com uma entrega incrível. E, por exemplo, muitas das vezes há humoristas que eu estou a gostar genuinamente daquilo que estou a ver e não imprimo uma reação equivalente em riso. Isso é outra questão. Mas isso dá-me imenso prazer. E há outros gajos que me fazem rir imenso e não quer dizer que um seja melhor que o outro. Que gostasses mais do que fez rir mais. Exatamente. Por exemplo, claro. Essa é uma... E tu, enquanto humorista... Isso é como tudo, não é? Desculpa. É como uma música, tu podes adorar Sigur Rós e chorar a ouvir aquilo. E curtir muito mais quando vais a um bailarico popular. Completamente. Usufruires mais da noite, do processo musical naquele dia, certo? Sim, nós não somos bidimensionais. Claro. Agora, enquanto humorista, também deves perceber isso. O que é que tu estás a gerar? Que sentimentos é que estás a gerar naquele público, não é? Porque se as pessoas... Lá está, aquilo que nós estávamos a falar ao caso. Chega um puto a dizer como as pessoas riem, não é? Isto não tem que significar... Nem sabes o que é que se estão a rir. Sabes que é giro? É que eu costumo dizer. Tu podes mandar um peido, as pessoas vão se rir, não é? Então, e o que é isso? É o que eu costumo dizer, o riso é uma coisa muito involuntária. O riso, não quero estar aqui armado em douto ou professoral, mas o riso tem um mecanismo muito giro que é, o riso é sempre, a piada, o humor, é sempre a detecção do erro. É o tu descobrires o que é que está fora do sítio. É sempre isso que faz rir. Se vocês repararem, é isso que faz rir sempre. Claro. É por isso que nós nos rimos da nossa mãe escorregar na casca de banana, mandamos uma gargalhada e de se foder com a bacia no chão, mas a seguir vamos ver se ela está bem. Pois. Não é? Sim. Isto estava pano para mangas. Mas é giro, o que nós estávamos agora aqui a discutir, do tipo de piadas, da profundidade das coisas, etc. Eu abordo isso sem querer no solo, que na próxima quinta-feira vai estar no Salão Brasil. No Salão Brasil. Mas é mesmo verdade, porque eu não vou explicar porquê, mas eu não sei se podes abrir muito o jogo em relação... No início do espetáculo há uma parte em que eu falo das diferentes formas de humor e propositadamente quanto a algumas piadas que não são assim... Não é que não são boas, mas não são o meu género. Precisamente para demonstrar ali uma premissa que eu tenho de que o humor é todo ele válido. Estás a entender? Pá, tu és comediante a sério. Eu gosto muito do termo comedian. O termo comedian em inglês, mais no inglês americano, tem uma carga muito grande, em parte por causa do Seinfeld. Vocês aí em casa, quem estiver a ver isto, querem saber como é que se faz comédia, vejam os episódios todos do Comedians in Cars Getting Coffee. Ok. Tudo. São as melhores aulas de comédia que há. É maravilhoso aquilo. E o Seinfeld continua a ser incrível. Mostram quão diversificado é o humor. E tu percebes quem é o Seinfeld. O Seinfeld é o gajo que não podia ser mais nada na vida que não fosse um comediante. Mas eu gosto também de ver a quantidade de pessoas que por lá passa e são vedetas consagradas e mesmo assim reconheces ali alguma humildade. Sempre. E o medo de falhar e não conseguir. Porque são comedians. Coisa que vês miúdos... e quando falo miúdos não é necessariamente da idade, mas vês pessoal que faz stand-up e está a começar, não está longe de estar onde pensam que estão e não há essa humildade, não há essa capacidade de... Atenção que esses putos são fixos para nós ganharmos dinheiro. Que é o melhor negócio do mundo, que é comprá-los pelo que eles valem e vendê-los pelo que eles pensam que valem. Um gajo enche o cu de dinheiro com essa merda. É para jogar na bolsa. É para jogar na bolsa mesmo. Sim. Não, a cena só para concluir, a cena do Seinfeld que é uma merda que eu descobri ao longo destes anos, que é desconcertante. Eu não sei se vos vou conseguir traduzir isto, não estou armado em parvo mesmo. Estou a dizer porque foi uma merda que um dia eu acordei, não é literal, mas um dia eu dei conta de isto não é nada mesmo. Nós vamos morrer todos e tudo é risível. Portanto, não nos vamos levar tão a sério. É essa merda do não nos vamos levar tão a sério. E o Seinfeld chega a um extremo em que diz, eu acho que é no episódio que o Ricky Gervais lhe pergunta: mas tu achas que o que nós fazemos é tão importante como, por exemplo, um cirurgião cardiovascular? E o Seinfeld ri-se tipo: não, esses gajos são menos importantes do que nós. Esses gajos só existem para nós fazermos piadas sobre eles. E esta merda é maravilhosa, porque é óbvio que isto não é literal, claro. Mas tu, quando vês o mundo desta maneira, és um comedian, pá, és um comedian, ponto final, não pode ser outra coisa, percebes? E é isso que eu acho que é maravilhoso. Tudo é risível, e o mais risível que existe somos nós próprios, meu. Eu rio-me de merdas que faço. Eu sou o gajo mais mal disposto em minha casa para a minha mulher e para o meu filho, mas sobretudo para a minha mulher. O puto não tem tanta culpa. Não liguem para a PAV, tenham calma. Não liguem já. Sou totalmente contra a violência, pelo menos esta familiar. Há alguns problemas do mundo que com um tambor de pistola resolviam-se. 6 balas resolviam muitos problemas do mundo.
Se fossem as stage distribuídas por 6 gajos diferentes, Já resolvia. Sim. Mas já te fico com a tua mulher com o filho, não há problema, não pensem o pior. Não, mas a questão não é essa. A culpa nem é deles, o bónus está em mim. Sim. E acho que há muitos comediantes que são assim, não é? Sim. Que têm problemas como eu tenho, de uma certa bipolaridade. Eu estou no espectro do obsessivo-compulsivo, não demasiado. Sim, depois desta gravação vamos levar nos cornos, eu e Rafael. Já agora está aqui simpático. Já não sei para onde é que estávamos a ir, estava a dizer que... Sabes porque é que isso acontece? Estás a falar de Seinfeld. Nós divagamos muito, porque eu sempre ouvi dizer que divagar se vai ao longe. Sim. Eu tinha aqui um gajo na rádio que devias conhecer. É uma daquelas. Há aqui um gajo na rádio que devias conhecer, que ele é muito bom com fazer trocadilhos. Mas é instantâneo, é na hora. É um gajo que é na hora. Sim, eu gosto disso também. Há uma certa malta, a maior parte dela também de uma zona do país que já falamos, que acha que o trocadilho é um parente menor do humor. Não, é um riso muito... Eu adoro trocadilhos. Muito instantâneo. Se for bem feito e bem gerado, por exemplo, o Matos. Estava com um rapaz que estava lá fora das meias, mas ele estava com as meias e que chamaram a atenção a alguém, né? E esse rapaz de trocadilho estava lá só sentado. Gosto das tuas meias. E o gajo, assim, rapidíssimo diz: pois o Matos não está com meias medidas. Estás a ver? Ele saca isto não é fraco, mas é fraco agora porque tu nunca reproduzes o momento em que ele acontece. Completamente, exatamente. Mas ter esse raciocínio no momento... Instantâneo, claro, aquilo é instantâneo. Claro. E por isso, pelo lado espontâneo, aquilo gera o riso. Porque aquilo não tem, aquilo não tem prática nenhuma. Os trocadilhos têm uma característica no humor que eu acho curiosa. Não sei se vocês concordam comigo. Eu suponho que tu não fazes comédia, pois não? Não. Já deu para perceber. Já deu para perceber. Sim, mas és fã. Não estou a perguntar porque não sabias se alguma vez tinhas experimentado fazer stand-up. Não consigo. Mas tu vais provavelmente concordar comigo. É que o trocadilho tem uma característica que a maior parte das outras piadas não tem. O trocadilho, enquanto conceito, tens 3 tipos de trocadilhos, que são os excelentes, que são aqueles trocadilhos que dizes: foda-se, como é que se lembraram desta merda, não é? E os ingleses são muito bons nisso, porque a língua inglesa é melhor do que a língua portuguesa para o... Sim. Porque eu costumo dizer, e é verdade, uma palavra tem 1001 significados em inglês, ao passo que em português tens 1001 palavras para um significado. É um bocadinho diferente, não é? Depois tens aqueles trocadilhos do meio e tens os péssimos. E os melhores são os das extremidades. Os trocadilhos que não prestam são os do meio. Porque os muito bons são muito bons e os péssimos são tão maus que dão a volta e nós adoramos. E são ótimos. Mas os do meio são os que são de evitar. São aqueles... não aquece nem arrefece. Percebes? Percebo. E eu vou fazer alguns trocadilhos na quinta-feira, no Salão Brasil, porque faz parte do texto. Do callback. E estaremos lá para confirmar isso. Não sei se já estou a fechar demasiado a minha sardinha. Fica à vontade. Já agora estamos aqui. Porto também tem... Era isso que eu ia pedir. Nós somos ouvidos em Lisboa e Porto e então, olha, Braga, Aveiro. Braga e Aveiro já fiz. Fiz Braga em fevereiro, dia 8. Foi no dia do Porto Benfica. Tive muito pouquinha gente por causa da merda do futebol. Pois. Sempre a mesma coisa. É que depois não tens como ainda por cima eu sou o adepto do Sporting Clube de Braga mais famoso do país. A seguir a mim vem ser Presidente da República. É o maior. Até começar a falhar. Ele que mora aqui perto antes de ter ido para Braga. Os melhores treinadores são aqueles que não falham. Depois quando começam a falhar, bastam ser uma merda. Mas pronto, esta quinta-feira, dia 5, em Coimbra, Salão Brasil, 22 horas. Sábado, no magnífico Teatro Sá da Bandeira, no Porto, 22 horas também. Depois, no dia 13, para a semana, sexta-feira, em Lisboa, na Sala 2, na segunda sala do São Jorge, excelente teatro também. Sempre tive muito boa receptividade da parte do público de Lisboa, sim. E o São Jorge... acho que eles olham para ti assim como um gajo... Exótico? Não exótico, um gajo culto, um gajo que... sabe das merdas. Pelo menos é essa ideia que eu tenho. Porque eu procuro que isso eu procurei ao longo da minha vida instruir-me, não porque achava que era necessário, mas porque é a minha gente. Sempre gostei de consumir coisas. Eu já disse 1 milhão de vezes isto e digo mais uma, porque nunca são suficientes. É necessário dizer sempre. Eu espero, mas digo-te isto sinceramente, Nuno. A última merda que eu quero fazer antes de morrer é aprender alguma coisa. Tipo, no segundo imediato. Mas para quê? Não interessa.
Claro. Percebes? Sim. É a cena, esta caixinha que está aqui dentro é uma merda maravilhosa. É um desatino, quando a gente entra no outro lado, no lado negro, dá-nos para ficarmos, não é? Eu às vezes tenho inveja das pessoas que não pensam tanto. Não estou a catalogar, mas de quem não pensa tanto. Sim. Porque tem uma vida mais fácil, tem as merdas definidas. Vamos à McDonald's, levo-te a casa, vou dar uma queca à amante, amanhã acordamos e repetimos, não é? Sim, a minha vida é essa. Sim. Mas eu gosto parte da queca não, mas... E a McDonald's também, não estou a ver. Mas não porquê? Tenho o Grindr para quê? Espaço no telemóvel? Yeah. Sim, mas aprender, absorver compreendo o mundo à nossa completamente. volta. E ia-te fazer uma pergunta, se calhar um pouco injusta, mas vou fazê-la na mesma, que é... pelo menos eu olho para ti dessa forma, que é um gajo que implodiu no sentido de um humorista em quase todo o país te conhece, mas depois aquele lado mais de massa, de público, mediático, se calhar já não está tão presente em ti, não é? Sim. Quer dizer, acabas também por ser uma luta mais difícil para apresentares um solo e correres o país com ele. E sobretudo para a minha geração, para mim que represento tão bem a minha geração na parte má, que é o não usar as redes sociais como uma geração. Para isso. Não nem estou... se lembra que estamos agora a falar disso. Também é verdade. Eu ontem fui ao Levanta-te e Ri. Sabes quantas fotografias eu tirei durante as 12 horas que estive envolvido no programa? O mesmo número de gajas tocamos quando sais à rua. Exato. Zero. Menos incrível, uma. Incrível. Tu dizes isto a um puto qualquer e ele pensa: o quê? Nenhuma story no Instagram. Fui partilhando as merdas que os outros filmaram, sim. Ironicamente, etc. Os putos hoje em dia ficam contentes quando têm fotos deles em palco. Não precisam de mais nada, percebes? E tu esqueces de tirar no maior palco de stand-up que existe atualmente no país. Eu muitas vezes já tive com pessoas que eu admiro imenso. Por respeito, eu nem sequer tiro fotos nem nada, porque estou ali a viver o momento. Eu tive com o gajo. Mas sabes que vocês conhecem o The Room, o filme The Room? Sim. O Greg Sestaro não, o outro gajo. Sim, o outro gajo esteve no meu trabalho. Sim, o Mark esteve no meu trabalho e eu fiquei assim a olhar para o gajo. Tirei o telemóvel para confirmar é ele. E fui. Hey Mark. Estava para dizer. I did not Twitter. I did not. É daquelas coisas que eu não sinto a necessidade de ter que fotografar, não é? Mas sabes o que é engraçado? Mas isto é geracional. É preciso agora. Sem dúvida. Este rapaz não se vende, e eu nem te contei isto, mas quando eu estava a chegar ao restaurante, estava um casal ali parado no topo da rua. Eles estavam a comentar sim ou não pedir-te uma fotografia. Estás a falar a sério? Estou a falar em Coimbra? Em Coimbra. Malta que sabe que eu vou estar no Salão Brasil. Em relação ao que tu ias dizer, deixa-me resumir-te isso numa frase que eu tenho algum orgulho nela, porque independentemente do humor, eu gosto do humor dele, não me enche completamente as medidas como outros gajos me enchem, mas gosto muito, que é o Rui Sinel de Cortes, mas que trabalha a imagem como mais ninguém trabalha neste país. O Rui que tem um público incrível, construído. Completamente. Quando eu o conheci, trocamos várias conversas, mensagens, nunca tínhamos estado presencialmente um com o outro, mas já tínhamos falado várias vezes e a certa altura, já um bocado no rescaldo das conversas que tivemos, que eu ajudei-o a arranjar uma sala quando ele voltou com o Callback em 2012, foi ele que me abordou a mim e eu achei aquilo curioso e perguntei-lhe: olha, mas vais-me desculpar a pergunta, mas tu já tinhas ouvido falar em mim? E eu achei maravilhosa a resposta dele, porque foi genuína, foi do tipo, claro! Sim, como se fosse consensual. E a seguir disse uma frase que eu achei linda, que foi: tu és o mais conhecido dos não famosos. E eu quero esta merda no meu epitáfio um dia que morra, E acho que já o mais conhecido dos não. Mas o respeito torna-nos famoso. Também espero, porque o dinheiro. Eu já tenho 21 anos de carreira em que vivi sem ter nenhum meio mainstream. O meu filho tem 11 anos, daqui a 7 está na universidade, provavelmente virá para Coimbra. Esta merda vai ficar cara, porque um destes dias os gajos da especulação imobiliária vão perceber a beleza que esta merda. Já estão a fazer esta merda. Já. Eu adoro esta cidade, acho isto lindo. Há muitos anos, muito antes de conhecer a minha mulher, que ela pode vir a ver isto, comi uma gaja ali no Jardim da Sereia. Foi uma boa queca, das melhores quecas que eu tive na minha. É Jardim da Sereia, não é? Ele também gostou. Foi. Ainda hoje em dia somos amigos, mandamos e eu mensagens. Acho que se procurasse mais um bocadinho encontravas erva, se quisesse. Provavelmente. Não sei se a Jardim da Sereia nessa altura. Quando eu digo gaja foi sem nenhum desprestígio, era uma mulher muito bonita e. Como são todas em Coimbra. Competente. Exato. Mas já me perdi. Agora de repente. Estás a dizer que gostavas muito dessa cidade e tinhas boas sim, mas o meu filho vai crescer, sim. Seja para onde for que ele vai estudar, mesmo que não vá para a universidade, as coisas não vão embaratecer. E portanto, o dinheiro hoje em dia é um apelo que eu não tive no passado. Ou seja, pois, claro.
eu já vivi durante 21 anos da comédia, só da comédia, ok? Porque eu tive bares, mas os bares foram sustentados muitas vezes com o dinheiro da comédia, porque tive um problema que eu penso que tu sabes, de um bar que correu mal há 10 anos atrás, um comedy club, que eu abri em Matosinhos, juntamente com o Pedro Neves e o Reinaldo Ventura, e que deu merda, e portanto ficamos com o ónus dos encargos sem termos retorno nenhum. Claro. Portanto foi a comédia que andou a pagar as despesas dos bares. Portanto eu provei que consigo viver neste quase limbo e viver bem, ok? Tive anos maus, 2 ou 3, muito maus. Um deles, que foi o de 2010, que eu, se pudesse eliminá-lo da minha vida... Tive 2 coisas boas nesse ano, que foi o meu filho existir, tinha 1 ano de vida, e um concerto dos Muse. Foram as duas únicas merdas fixes que esse ano teve. O resto eliminaria quase tudo. E agora, se eu começar a ganhar dinheiro, a prostituir-me até, não vejo nenhum problema nisso. A malta às vezes pergunta como é que vês a cena do Ricardo e do Gato. O Ricardo era um gajo ligado ao Partido Comunista, de fazerem aquele dinheiro todo que fizeram com a Mel. Vejo muito bem. Ótimo. Qual é a dúvida? Façam-no. Claro. Os reclamos não eram altamente? Eram espetaculares, a malta ria-se. Pagaram-lhes para fazer isso? Ótimo. Eles ganharam, mas a marca ganhou mais, portanto... muito mais. E tiveste reclamos bem feitos, não é? Sim. Que eu cada vez que vejo aquele da matriz auto na TSF, mudo de estação, e eu adoro a TSF. Já tivemos esse aqui também. Foda-se. Daquela dieta qualquer que agora... Da Nutribalance. Mas o Ricardo... Também dá na TSF esse? Dá. Dá em todas. Que é uma gaja a dizer, não sei o quê, só no último mês perdi 3 quilos. Mas eles agora melhoraram aquele avuma que não sabia falar. E está a dizer, aquilo é à base de dieta e... o que nós comemos no papel, não é? Basicamente. E assim, eu não percebo se a mulher é mesmo má ou eles querem uma má publicidade para mostrar que é genuíno. Eu tenho um amigo marroquino que também perdeu 3 quilos, mas está a ter graves problemas à conta disso neste momento. Mas agora estou melhor, obrigado. Tirou um rim. Bem, voltamos então aqui à conversa, se calhar para fechar, até porque está a ficar calor aqui neste é o calor humano. Nós somos muito calientes. Exatamente. Convém as mulheres saberem disso. Isso. Sim. Nós estávamos a falar, só agora para concluir, estávamos a falar de quê? Estavas a falar da parte do dinheiro. De eu não ser eu ia dizer, popularidade. Os Gato Frente, não sei se vocês se lembram disso, eles acabaram até por fazer uma série para a PT. Há uma série sim. de episódios de 20 minutos que eles construíram para a PT. Portanto, eles também construíam um conteúdo válido, não só a publicidade em si. Claro que a marca estaria sempre por trás. Epá, nós idolatramos os late shows e os talk shows americanos e aquilo é tudo patrocinado, meu. Claro. Mas a maior parte das pessoas, se calhar os comediantes sabem isso, mas quem não é comediante não sabe, quem não é nerd, pelo menos dessas coisas do humor, que tudo o que tu vês naquelas entrevistas é estudado e combinado ao milímetro antes de irem para lá. Completamente. Que é uma coisa. Não falam mal. Tu cá vais ao 5 para a meia-noite e nem sequer sabes o que é que te vão perguntar, a maior parte das vezes. Não é? Eu não sei se é literalmente assim com a Filomena hoje em dia, porque aquilo passou a ser uma coisa semanal, mas antigamente era assim. Percebes? Sim. E em quase todos, em quase tudo nós... Agora não, agora acho que não, porque sei que houve uma comunicação aí recente com eles para irem lá e eles decidem tudo. Como é que vai ser, onde é que vai ser, vai ser no sofá, se vai ser 20 minutos. Não, isso sim, mas em termos das perguntas, em termos de conteúdo, nos Estados Unidos, aquelas coisas. O único gajo, no tempo do Jay Leno, no Tonight Show, não era? Era assim que se chamava. Sim. O único gajo que tinha autorização para improvisar era o Robin Williams. Era o único gajo a quem o Jay Leno dizia: este pode vir e não temos que decidir, como agora penso que acontece com o Bill Burr quando vai ao Conan. Acho que sim. O Conan diverte-se muito com o Bill Burr. E quem é que não se diverte com o Bill Burr? O gajo é um crânio. Não sei, mas são burros. Mas, por exemplo, na sátira política que se faz, por exemplo, para eleições, eles fazem isso. Sim. Como é natural, não é? Claro. Não vais ver ali um gajo de um partido sem saber o que é que lhe vão perguntar. Eu acredito que o Ricardo, tanto quando estava na TVI como agora na SIC, as entrevistas que faz provavelmente também são combinadas, obviamente, não é? E eles até já têm, nota-se que muitas vezes eles já trazem uma resposta assim muito, um bocado fora da caixa, preparada para aquilo. Acho que deu para ver uma entrevista com Sócrates em que ele não estava preparado para uma pergunta, porque não estava prevista, e ele ficou muito incomodado com isso. Pois essa também é a parte bonita. Na cena antes das eleições, não foi? Escrutinam os gatos, não era assim que se chamava? Eu sei que havia a palavra não sei o que é dos sufrágios, não é? Já não me lembro, não interessa. Interessa eu acho que era escrutinam os escrutínios, não era? Não, eram os sufrágios. Sufragiam os sufrágios? Não sei o que é dos sufrágios. Não interessa.
O gajo ficou surpreendido com a pergunta, não gostou e foi um momento... Tadinho. Isso é Pena bom. que eu tenho. Muito maltratado o senhor. Tadinho. E o Ricardo é das pessoas que pode fazer isso, que é Sim. atacar e se a outra pessoa fica com algum problema, vai ter que lidar com ela novamente mais Sim. tarde porque ele tem um impacto. Ele já está num muito patamar... grande, claro. Eu ia só perguntar em relação a quê? Agora esqueci-me. Tinha a ver com o callback? Não, mas nada melhor Tinha a do ver que com relembrar. mediatismo. Sim, eu ia levar isto só para um... ok, exatamente. Já não sei, acho que foi o Sérgio no outro dia que nos falou de um podcast em que os gajos, em que são humoristas que se juntam e trazem uma piada que não funcionou. E é basicamente eles a fazerem um brainstorming para fazê-la funcionar. Foi Bernardo. O Bernardo... Do Apura. o Bernardo... Exatamente, Bernardo Apura. Ainda não tinha ouvido falar disso. Que podcast é esse? Pois é isso. Ele enviou-me. Enviou-te? Eu posso ir Então é um podcast em que os 3 gajos, acho eu, comediantes, trazem as piadas que não funcionaram, que eles já experimentaram mais do que uma vez, então eles tentam perceber inicialmente porque é que não funcionou e depois como é que ela poderá funcionar. Eu acho que isto, tinhas falado há pouco da cena dos comediantes em carros. Sim. E eu acho que faz falta isso a muitas pessoas. Faz. Porque é que a piada não funciona? Sim, eu falo muitas... E outra coisa que faz falta, a mim em particular, e que vamos voltar àquilo que estavas a dizer há bocado, é o fazer coisas. Qual é o podcast? Então, o Bernardo Rocha, do Festival do Apura. Festival do Apura, estivemos com ele. Enviou e é... aqui o cena Inside Jokes. Deixa cá ver. Deixa-me abrir, que é para ver É melhor. o podcast mesmo. Chama-se mesmo Inside Jokes, o canal. Inside Jokes, o canal? É. Okay. Inside E Jokes. quem são os comediantes, sabes? De Andrew Schultz. Afinal, o canal é de Andrew Schultz. Ok. De Andrew Schultz. Eu pensava que eram portugueses, não são Não, portugueses? Não. Ok, Antes ok. fosse. Pronto, porque era isso que eu ia dizer. Eu há anos que penso em ter um podcast. Então, olha. E é a cena, isto é algo genético em termos de geração, é geracional, era isso que eu queria dizer. Que é aquela cena do já há muitos, estás a ver? Mas a questão é, o podcast é só mais um meio, como há a rádio, como há a televisão, como há 1001 merdas, de tu transmitires, é um veículo para tu chegares a um público. Mas chegas a um público mais Não interessa, consciente. mas a questão do é que eu não quer. tenho, só porque é algo que quando eu nasci não existia, eu não tenho que pensar claro. que já há demasiado, estás a entender? Pá, se houver 1 milhão de podcasts, a seleção vai-se fazer naturalmente Só na por mesma. isso nunca havia nada Percebes? novo. E eu tinha uma ideia muito fixe e vou pô-la aqui em prática porque fica registado que é minha, portanto se alguém a usar Depois corta esta agirei parte, em Rafael. conformidade. Temos em prática. Agiremos e em corta isto. conformidade, que é um podcast em que estamos várias pessoas, não têm que ser comediantes, só a cheirar coca durante a noite toda. E vai-se chamar Pó de Cast. E olha, esse é bom. Está fixe. Fica aqui então a Se bem ideia. que são Questões legais, não é? Não, são bastidores de stand-up. Mas nem precisa ter imagem nem som isto. Fazer isto, percebes? É só... fazer isto numa estação de televisão. Já tens a coca, já tens as pessoas. Sim, já tens tudo É reunido. uma abordagem muito João César Monteiro, não é? No Exato. Branca de Neve, preto Olha, e branco. ele foi não é? homenageado agora há pouco tempo na Figueira da Foz, de onde ele é residente. Figueira da Foz que tem algumas pessoas notáveis. Fiz durante Sim, muito mas tempo. pouco stand-up. Não conheço lá nada. Há uns stand-up. anos havia bom stand-up na Figueira da Foz, quando um senhor chamado Jorge Lé, que era O Lé? Sim, diretor do jornal de lá também, e fazia a programação do Casino da Figueira, nas barrigas pois, de riso. Eu fui lá exatamente. muitas vezes. Sim. No Exatamente. inverno era terrível, porque tu no verão ainda tinhas os turistas, mas É, no o inverno só inverno tinhas é- as velhinhas, com aquele cocktail manhoso e que iam gastar os 10 euros da reforma nas máquinas. Pá, eu sempre tive um humor corrosivo, eu nunca me hei de esquecer uma vez que eu estava com a minha mulher, ela foi-me acompanhar, e eu fiz uma piada assim, bué ordinária, e uma das velhas levanta-se e diz ao marido, vamos embora, e o gajo puxa e diz, agora é que ficamos. Isso é Nunca bom. me esqueci Isso disso, é, foi isso lindo, é foi ótimo, lindo. é ótimo. Foi um prazer ter estado contigo, Rui. Fica Igualmente, o convite muito obrigado. para vires uma sexta-feira, que é quando nós Opá, espero gravamos poder logo fazê-lo. tudo de uma vez, com a Espero malta poder toda. fazê-lo. Não tens querer, vens e acabou. É Claro isso. que sim. Fica à vontade. Quando tiveres E uma sexta livre... vejam isto e ouçam este programa, pá. Eu não te conheço muito bem, como sim, tu sabes, mas tenho muito boa impressão de ti e hoje melhorei-a, porque mesmo apesar de teres fumado, conseguiste ser coerente ao longo Sim. do episódio quase todo. Sim, o é Rafa, verdade. pá, eu adoro o Rafa e ele sabe, portanto, só não É o levo isso. mais vezes a atuar porque ele não é famoso.
Sim, que é e uma porque ele merda tem Não, eu filhos. prefiro assim. Tem filhos também, não é? Não, Que não ajuda. tenho uma filha. E à sexta tem que gravar o Dizem programa que é muito connosco. bonita e o meu filho também é muito bonito, já estamos em negociações. Felizmente sai à mãe e possivelmente ao pai, mas pai é quem queria. Pai, é quem queria. E tu querias muito, não é? Eu queria Ele criou desde o início. Bem, vamos ficar por aqui. Obrigado mais uma vez por teres vindo. Muito obrigado Rui. eu. E obrigado a todos que assistirem isto até ao fim. Não é porta- fácil. Assistem. A porta fica aberta. Muito fixe. É. Sim, pá, temos... Disse as datas todas? Não. Falta Vila Real. Não sei se tens malta em Vila Real a assistir ao programa, Não sei. mas Vila Real, que é uma terra que eu adoro, 21 de março e depois dia 4 Paredes, que a malta do Porto e Grande Norte que não vão ao Porto podem ir lá. E depois ainda vou ter em maio em Leiria e no verão em Lagos, é para apanhar o 4 de julho, Isso é- com a malta de isso é que é calções bom. e chinelo. Portanto, fica aqui a indicação. Se nos conhecerem de alguma destas terras, manifestem-se, até porque somos ouvidos em todos Posso os dizer mais distritos. uma merda que é importante? Sim, sim, claro. 17 de Abril, pá, uma merda que eu adoro fazer, que é um género de humor que aposto que tu gostas. Vou fazer um roast no Sá da Bandeira, é o quinto que eu faço. Mais um. Desta vez ao Mais Manel um. Serrão. Ao Manel Serrão, Manel Serrão É. do Porto. Sim, sim. Olha, um elenco muito giro, digo-te a ver se me lembro de cabeça. Comediantes estão o Francisco Menezes, o José de Pina, o Miguel Sete Estacas e o Óscar Branco, se ele não falecer até lá. E depois... Ele só está velho há quantos anos? pá? Eu sei que no roast a mim, que foi o primeiro que eu organizei, foi a mim próprio, o Baldai em palco disse que quando o Teatro Sá da Bandeira foi construído, essa, o Óscar sim, Branco sim, já lá sim. estava. Portanto, Eu ouvi essa, ouvi essa. E quem vem mais? e depois de não comediantes, embora seja mais ou menos do mundo da comédia, o Ruizinho, Quero muito ver isso. a Cati Chiomara, estilista, que foi uma querida em aceitar. Epá, e nós convidamos mais mulheres, mas que ou não podiam ou não aceitaram. E depois queixam-se que não há mulheres no humor. O Sousa Martins e o Júlio Magalhães, o Juca Sousa do Martins? Porto Canal. O O Sousa Sousa Martins, Martins, pá. um gajo muito fixe, com um excelente sentido de humor. Oh, Sousa Martins, não é? E perguntam, mas porquê é que não vai o Pedro Guerra? Pelo motivo mais óbvio do mundo. Primeiro porque o Manel Serrão é muito mais do que o E comentador aquilo é desportivo. sério, não é? Entre eles é sério, não é? Não, mas não é só isso. Se eu levasse o Guerra a um roast em que ele não fosse o homenageado, Pois, primeiro tu homenageias pessoas que respeitas. claro. É a primeira coisa, ok? Não homenageias pessoas de quem não gostas. Está aqui a levantar-se um bife. Segundo, se eu fizesse isso, que não quer dizer que ele aceitasse, o roast ia deixar de ser o Manel Serrão. Ia Claro. passar a ser É ele. e ia estar demasiado focado no futebol. Que eu não quero isso. O Manel Pois, Serrão pois. é o gajo que trouxe, que inventou o Sim, Porto sim. Fashion. É o gajo da noite da má língua para a minha geração, muito mais do que do comentário Sim. desportivo. É um gajo que meteu o Norte e Uma o Porto gente, no mapa, sim. não é? E que defende com unhas e dentes a nossa vivência, a nossa forma de estar. Mas eu os acho que nossos- esta nova geração já se perde muito disso. Claro. Já Não só tem- olha para o aparato da televisão. Porque a geração mais recente, e é óbvio que há honrosas exceções, felizmente, apanha as coisas pela rama. E é por isso que o politicamente correto, que era uma ideia genial no início, se tornou numa merda nociva. Porque esta geração, mesmo a da esquerda, que é ideologicamente com quem eu me identifico, não percebe o processo que as coisas tiveram até aqui. Então só pegam na ideia concebida e transformam-na num dogma. E quando tu transformas as merdas em dogmas, és necessariamente um fascista, ponto final. Sim, sim, sim. É E tão queres, simples acabas quanto por isto. silenciar. Exatamente, és um fascista. Um fascista, sim. pá, a origem pode estar à direita ou à esquerda. Ideologicamente é de direita, E mas um muitas das fascista é um gajo que pensa de uma forma dogmática. que O não- receio que elas têm do humorista converter as pessoas. Sim, porque sim, tu sim. vais contrariar mesmo as tuas próprias ideologias Claro. de propósito para fazer rir. E há pessoas que se sentem ameaçadas por isso, por achar que as pessoas não têm cabeça para perceber que aquilo é, Yeah. é uma desconstrução. Querem É uma... enfadar o mundo, Exato. não havendo qualquer. Isso é ponto muito de discórdia. ofensivo. Eu nunca ouvi tantas vezes na minha vida a palavra isso é ofensivo como nos dias de hoje. Acho que já foi Tudo pior. é ofensivo, meu. Todo o Acho humor é que já foi ofensivo. pior, felizmente. Bem, ainda tens uma viagem para fazer. Tenho. E tu que acabas por ver também muito stand-up pelo Muito. país fora. Sim, Encontrámos-nos no espetáculo do Rui Cruz Uhum. e tu vieste de propósito Vim, ver. não consegui vê-lo no Porto e vim a Coimbra ver. Portanto, pode haver malta que não me vá ver no Porto e que venha a Coimbra. Porque é um Exatamente. dia de semana e porque elas vão estar on fire. Sim, isso é garantido. Depois sabem que podem ir beber um copo ou uma quinta-feira e que vai Claro. correr bem para o vosso lado. Mas também Não tem... querendo generalizar. não é? Sim, não querendo também dizer que. E isto nem sequer é objetificação, é Não, salutar é- convívio. Não, safam-se todos uns com os outros. Claro Não é, que sim. nem é homens, nem mulheres, nem. Nem há género aqui envolvido, Sim. são o que vocês quiserem. E todos nós temos um match com alguém, pá. Todos nós somos bonitos para alguém. Claro. É verdade, até tu, Rafa. Já estou a falar para mim, sim, pois Sim, pá, mandas vou tentar. com 4 jeans.
Tu vais onde eu quero, Rafael. Bem, vamos embora. Agora fizeste-me lembrar, à boca agora. fizeste-me lembrar um trocadilho estúpido antes de terminar. Estávamos a falar desse. Então vamos terminar com o Tu disseste trocadilho. com 4 jeans, eu estou a imaginar um gajo a ir à salsa. Ah, ok. Ia vir com... 4 jeans. Se calhar é o quê? É o 42? 4 pares de calças. Com 4 pares de Para o calças Rafa. não ia? É capaz. Ias, não ias? Pá, são muito Vendias-te baratos. fácil. Qualquer elogio. Eu umas calças compreendo. só chegava. É. Se me desse umas calças. Até quinta, Coimbra. Até quinta. Fiquem muito bem. Obrigado por terem estado connosco. E obrigado, Nuno. Nada, Obrigado, nada, Rafa. nada.